Fala pessoal, vamos para mais um episódio do Duo Talks. Hoje vamos falar um pouquinho de funil de vendas. Então já roda o vídeo aí para a gente ir direto para o bate-papo. Descoberta, relacionamento, conversão e remarketing. Então eu tenho um funil de conteúdo que é, eu vou criar reels para a boca do funil, mais gente me conhecer. Relacionamento, eu faço live com conteúdo denso, o cara me vê, ele vai aumentar a consciência sobre a dor dele, a consciência sobre o problema, a consciência de que eu sou o cara que consigo resolver o problema, afeição à minha própria pessoa, relacionamento nos stories, respondendo pergunta todo dia, conversão, se eu não tiver o que vender, cara, não vou vender nada, e remarketing, eu tenho que perseguir a pessoa pro resto da vida. Tem um cara que uma vez eu encontrei no elevador, eu indo pro dentista, ele olhou e falou assim pra mim, até aqui. Eu falei, tô acertando, cara. Ele, cara, vou ter que comprar, né? Pô, se eu sempre trago audiência nova, consigo gerar valor, tem algo para vender, e insisto por um tempo. Basicamente, isso vai funcionar sempre. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho de funil de venda. Estou aqui com o Juan Caio, estrategista do Strider. Vai falar um pouquinho antes de mais nada. Já vou dar início à pergunta aqui. Cara, o que tu achou desse vídeo do Ladeira? Faz sentido a maneira que ele coloca descoberta, relacionamento, conversão e remarketing ainda nos dias de hoje? Bem-vindo aí. E aí, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Valeu, Rafael. Valeu, Luiz. Sim, mano, o Ladeira, ele é uma referência, né? Ele teve num evento nosso, inclusive, acho que foi ano passado, o Líder Digital aqui em Floripa. Legal. E o Ladeira é um cara que eu acho incrível porque ele é à frente do tempo em relação ao marketing digital, que quando a gente fala principalmente de marketing de conteúdo, né, voltado principalmente para Instagram, redes sociais, muitas vezes a gente busca um tipo de posicionamento pautado em autoridade. Sim. Que é essencial, né, a gente se posicionar como autoridade, especialista no assunto, mas geralmente acaba sendo aquele conteúdo técnico, engessado, chato. E o Ladeira, ele vai totalmente na contramão, né? Ele é um cara totalmente divertido, ele é um cara zoeiro, engraçado. E a forma que ele fala, né, que ele ele expõe... a comunicação dele é bem divertida, é bem magnética, e justamente para trabalhar essa etapa que ele fala do relacionamento, que é onde muitas vezes a gente erra, né? Quando a gente fala, especialistas especialmente de vendas ali vão falar, né, que alguns vão falar que vendas é relacionamento. Então vocês trabalham com vendas também há muito tempo, vocês sabem a importância do relacionamento na venda, né? E às vezes a gente esquece dessa etapa no funil. E é justamente esse ponto que ele traz ali que é essencial. Então, basicamente, as etapas, a gente vai falar um pouquinho sobre como é que funciona isso. Que às vezes a gente fala de funil, a gente acha que é só aquele triângulozinho assim pra baixo. E funil é muito mais do que isso, né? E faz sentido ainda, cara, encher a boca do funil, aquela história, quanto mais ligação eu fizer, mais percentualmente falando, mais chance eu tenho de converter. Isso ainda hoje, cara, com tanto estudo em cima de funil e tanta discussão em cima disso, essa ideia que tinha lá no início, que quanto mais gente eu botar, consequentemente eu vou conseguir convertendo mais, ainda se aplica hoje? Como é que tá a tua visão em relação a isso? Cara, é irado essa pergunta. Sim e não. Porque depende muito da estratégia. Mas, claro que quanto mais gente entra no funil, em porcentagem, a chance de conversão na ponta é maior. Né? Aquilo, um vendedor ele vai contratar 10, 15, 20 pessoas para fazer uma venda em proporção. Mas quando a gente fala de funil, principalmente olhando para a estratégia de marketing hoje e vendas automatizadas, não necessariamente quanto mais pessoas você colocar, você vai vender. Tudo vai depender do tipo de pessoa. Então, onde é que eu vejo muitas vezes empresários errando? Às vezes o cara paga para comprar uma lista de leads ali, que é uma galera que não faz ideia de quem a pessoa é, do que é o negócio dele, nunca viu aquela pessoa, aí vai você botar seu vendedor para fazer a famosa cold call, né? Isso. Ligação ali, ligar pra um lead que não faz ideia de quem que você é. E aí o cara vai ficar ligando aí pra um monte de gente aleatória. Não vai dar muito resultado. Justamente por quê? Porque não tem essas etapas, como ele falou, de relacionamento, sabe? Então, não necessariamente só colocar mais pessoas no topo do funil vai aumentar a conversão na ponta. Claro. Se não tiver essas outras etapas estruturadas no meio, isso não vai gerar resultado. Agora, quando você tem uma estratégia de captação de pessoas, que essas pessoas que são captadas, elas se conectam com um expert, por exemplo, se conectam com uma marca, né? E a partir dali você tem um processo, que esse é o principal ponto do funil. O funil é o processo, é o caminho que aquela pessoa vai seguir. Quando você tem isso, aí sim você vai colocar, quanto mais pessoas você colocar em cima, mais você vai converter na ponta, né? Porque essa pessoa vai ter um caminho a seguir. Uma coisa que eu vejo que muitos especialistas, quando eu falo expert e produtor de conteúdo, né? Eles erram justamente porque fica produzindo conteúdo sem ter um caminho claro de como é que essa pessoa que tá vendo meu vídeo, que tá vendo meu Reels, vai comprar de mim. Às vezes a pessoa fala, pô, tô produzindo vídeo todo dia, tô me esforçando e não tô tendo resultado. E às vezes não é por falta de colocar pessoas, às vezes ela tá captando muita gente, às vezes a pessoa tá ganhando seguidor, mas a pessoa acha que seguidor é venda, não é. Então você tá se posicionando, tá produzindo, tá colocando gente em cima, mas não tem um caminho. Onde é que essa pessoa vai clicar, para onde é que ela vai, onde é que ela vai comprar. E é isso que é o funil, né? Eu vejo isso que você está comentando, muita gente
que vê na internet, no Instagram, dizer que tem que ter consistência, tem que ter conteúdo. Sim. E é como tu falou, faz uma série de conteúdos, mas não tem uma linha editorial, não tem uma sequência para no final ter o CTA. Simplesmente está fazendo conteúdos aleatórios e às vezes até de temas diferentes, o que não faz com que o público ali entenda o que ela quer vender, né? Pausa rápida nesse episódio só para dar um recadinho. Você já pode gravar o seu podcast aqui nos estúdios da Du. Chama no direct. Exato. E às vezes a pessoa até tem uma linha editorial, ou seja, ela produz conteúdo dentro de um determinado assunto, mas o que ela não tem é uma estrutura. Ou seja, aquele conteúdo que a pessoa tá engajando, tá seguindo ela, aí não, pra onde é que essa pessoa vai? Então, geralmente, quando a gente desenha uma estrutura, desenha um funil, a gente vai ter um processo de, por exemplo, a pessoa vai comentar uma automação, vai comentar uma palavra-chave, vai ter um CTA, essa automação vai jogar essa pessoa numa página, que vai mandar para um formulário, que vai cair para um vendedor. Então, ou seja, às vezes o que falta é somente esse processo, esse caminho, né? É aquela pessoa que tá vendo o meu conteúdo, para onde é que ela vai ser direcionada? Então, às vezes a pessoa até tem uma linha editorial, até é consistente, até produz conteúdo, então ela é muito boa no topo do funil, mas não tem as outras etapas. E é por isso que eu faço questão de reforçar que o funil não é só aquele triângulo assim, que é as etapas do funil, mas é ter uma noção de qual é esse caminho. Então, quando a gente fala, por exemplo, de tráfego, né? A gente usa muito a palavra tráfego pago, tráfego orgânico. Porque quando a gente fala de produção de conteúdo, nada mais é do que tráfego orgânico. Sim. Mas às vezes a gente esquece de o que é esse tráfego. O tráfego é a gente mandar a pessoa para um determinado lugar. É esse movimento de pessoas. Então, seja para sua página de vendas, seja para um formulário de aplicação, seja para um quiz, enfim, seja para o seu WhatsApp, que seja um funil simples, né? Manda a galera para o WhatsApp, vende direto ali. Claro. Mas isso é o funil, são essas etapas, são o processo. E assim, para mim o principal ponto foi quando eu entendi isso. Porque antes eu era social media, eu comecei como designer, na verdade. Né? Depois fui estudar social media, fui estudar outras coisas. Mas eu sempre sentia, parece que falta uma coisa aqui na... Eu tô vendo o processo, mas parece que tá faltando uma coisa aqui que junta tudo. Aí quando eu entendi o conceito de funil de vendas, foi que eu entendi que o funil ele junta todas as etapas de uma estratégia. Né? Desde o conteúdo até o vendedor na ponta em si. Eu tava... esse assunto que o Rafa comenta de quantidade de leads, que eu percebo hoje, né? Eu tenho uma empresa, eu gero leads para minha empresa. Sim. Mas o que eu percebo hoje é que quando a gente gera quantidade de leads para um vendedor trabalhar, o vendedor hoje está tão preocupado, o que eu vejo hoje, né? Ele está tão preocupado em receber os leads, que quanto mais lead, mais eu tenho possibilidade de venda, mas ele parou de trabalhar com a venda. Ou seja, ele fala, não quero, tchau, pronto. Porque a venda começa no primeiro não. Sim. E as pessoas, vou pro próximo, até eu receber o primeiro sim. Então ele quer quantidade de lead, mas ele esquece das técnicas de venda, de iniciar, ou seja, ele esquece de ser realmente o vendedor. Sim. Então isso eu vejo acontecendo não só no mercado que eu trabalho, mas vários outros mercados, que os vendedores eles só querem receber os leads agora e eles não querem mais estudar sobre vendas, né? Eu queria que tu falasse referente sobre isso também. Só antes de tu entrar, eu achei muito interessante esse ponto que o Luiz trouxe, porque o processo de venda, e principalmente venda online, foi se desenvolvendo tanto nos últimos 5 anos que aquele vendedor raiz, que era o closer, que ele desenvolveu a venda, meio que se perdeu, porque ele espera tanto o lead tão quente, que ele acha que vai pegar o telefone, eu tenho aqui uma Coca-Cola para te vender, tá, eu quero. Entendeu? Vendedor de pedido, né? Exatamente, ele acabou se tornando, deixou de ser um vendedor, um closer profissional e começou, porque veio... LDR, BDR, SDR, não sei o que mais, né? Tanta coisa para aquecer, para trazer aquele cliente final tão prontinho para ele, que realmente as técnicas de vendas do cara profissional, mesmo vendedor, acabou ficando para trás e ele acabou querendo mais sempre que, eu quero o lead quente. E a reclamação é o lead quente, não tem lead quente, mas a pessoa tem que entender que o lead frio de hoje é o lead quente de amanhã. Exato. Só que ele tem que alimentar esse cara. E eles não querem mais, eles têm, não sei se é preguiça ou o que é, né? Que ele acabou parando de alimentar aquele futuro cliente. E é muito bom vocês trazerem isso, porque a gente passou por isso muito recentemente, assim, lá na agência, né? A gente tem uma produtora aqui em Floripa. E o que é que eu percebi? O meu foco do último ano inteiro foi estruturar funil, estruturar o marketing. Para fazer justamente com que cada vez mais eu conseguisse trazer esse lead mais aquecido para o meu comercial. E a gente começou a sentir exatamente isso. É que a gente estruturou um processo, o processo estava funcionando, o cara chegava de quente, o vendedor vendia para aquele lead quente. Massa. Só que o que acontece? A partir do momento que acabou o lead quente, meu vendedor não vendia. Exatamente. É isso aí. Então, ou seja, se, sei lá, deu um problema no tráfego, não tá rodando mais. Aí acabou a venda. O vendedor, ou seja, o vendedor ficou acomodado, acostumado a só pegar aquela maçã que tá ali. O Flávio Augusto fala, né, que tem
a maçã que tá fácil no pé e tem o fruto que tá mais em cima. Isso. O Bush, o Carlos Bush chama de como é, o gato gordo. Né? Exatamente. É o que tá prontinho ali, senão ele fica deitado esperando a ração. Se a ração não vem, ele não se mexe, não sai da cama. Né? Exato. E o que a gente teve que fazer? Né? A gente teve que realmente começar a mudar a cultura dentro da empresa. Onde a gente teve que começar a trabalhar. Sim, a gente tem os funis que vão trazer esse lead mais aquecido pra galera. A gente tem várias estratégias de aquecimento, a gente pode falar um pouquinho sobre também, para aquecer esses leads. Só que também incentivar esse vendedor a cada vez mais poder ele buscar os leads. Então, por exemplo, o Flávio Augusto fala muito, né, do você pegar a indicação. E a gente é uma parada que não estava acontecendo. É tipo assim, pô, se ele trabalhava com aquela lista de lead ali, acabou os leads, acabou a venda. E aí, ou seja, ele não tinha essa proatividade de começar a ele mesmo criar sua própria lista. Que é algo que era comum. Próprios clientes. Que era algo comum antigamente. Antigamente era... Esse eu quero trazer, bom, tu trouxe gancho aí, cara, que... Como é que a gente monta uma estrutura que junta o funil com o flywheel, que é justamente essa questão de retroalimentar os leads através dos leads que tu já tem, né? Perfeito. Isso é o que a gente mais tinha olhado nesses últimos meses, né? Porque antes aí parecia que eram duas coisas separadas. A gente tinha o marketing e a gente tinha o comercial. Aí o marketing reclama que o comercial não tá vendendo, o comercial reclama que o marketing não tá trazendo lead e as coisas não funcionam. Parece que tu tá falando de 99% das empresas que a gente vê. Exatamente. É isso mesmo. Exatamente. Então esse é o padrão do mercado. O marketing tá fazendo a coisa que geralmente o marketing tá focado em quê? Fazer o conteúdo, né? Enfim, trabalhar ali essa parte mais da visibilidade, da publicidade. E o comercial tá focado em pegar os leads quentes e fechar eles ali, mas também não tem essa proatividade. Então o que a gente entendeu? É que a gente tem que ver as duas coisas, tanto o marketing quanto o comercial, dentro do mesmo do mesmo ciclo ali. Total. Onde qual que é a função do marketing? Cada vez mais atrair pessoas, aquecer pessoas. E ele converte, dependendo da estratégia, né? Por exemplo, a gente trabalha com produtos low ticket e produtos high ticket. Então tem produtos nossos que são vendidos pelo marketing, o comercial não vende. Porque não faz sentido eu gastar o tempo do meu vendedor para vender um produto de 97, 149 reais. Então isso é função do marketing vender esses produtos. E muitas vezes esses produtos é só um produto de entrada para poder aumentar o nível de consciência daquele meu lead ali para o meu comercial. Agora sim contratar esse lead e vender outro produto. Enquanto qual que é a função do comercial? Vender produtos mais caros. Então ele vai vender produtos dentro da nossa esteira, né, dentro da nossa estratégia, de 3 mil a 100 mil, 250 mil, enfim, dependendo ali do perfil do comercial, né, do vendedor. E aí, o que é que a gente teve que fazer para poder fazer essas duas coisas funcionarem? É justamente desenhar a estratégia comercial mais assertiva, onde ela começa do funil, então ela começa olhando para como é que eu vou captar esse lead, isso vai dar o expert que vai produzir o conteúdo, que vai fazer a live, etc. Então é a pessoa que vai aparecer, que vai botar a cara, né? Por isso que é o nome da nossa agência, bota a cara. Então a primeira etapa é botar a cara, produzir esse conteúdo. Beleza, ele vai aquecer esses leads e ele vai captar ele para algum lugar. Então a gente tinha várias formas de captação. Quiz, formulário, às vezes página enfim, um e-book, algum produto, uma isca, né, digital, ou algum lançamento. Então a gente tem várias formas de captar. Aí a gente tem algumas formas de aquecer esse lead e também de qualificar. Então, às vezes, esse quiz ou esse formulário que a gente roda, eles também tem um processo de qualificação. Aí entra SDR, entra IA, etc. E o comercial entra para fazer a conversão na ponta. Só que o que é que a gente incrementou aqui? A gente incrementou uma etapa dentro da venda do comercial, que é justamente esse processo de indicação. Quando a gente entendeu essa estrutura de pegar a indicação, isso foi o que mudou esse lance. Porque agora, o meu comercial, que antes ele era passivo, ele esperava o lead chegar, agora a gente tá ensinando ele. Não, tu não vai só esperar, tu tem que caçar também. Isso. Então tu tem formas de, dentro da tua própria base, porque cada vendedor vai criando sua esteira de relacionamento ali de leads, então ele tem uma própria base, você consegue contatar essas pessoas, pegar indicações e começar a criar uma nova lista sua. Isso, perfeito. Fica se retroalimentando. Retroalimentando. Então é tipo assim, antes eu pagava um valor para receber um lead e acabava naquele lead. Isso tu baixa o custo do lead, exatamente. Né? Porque agora eu paguei uma vez para receber aquele lead, só que aquele lead vai me trazer outros leads. Não, tu baixa exponencialmente, é muito forte isso. E o que tu falou sobre o marketing e o comercial, isso eu sofri muito antigamente, né? Eu tenho 8 anos de imobiliária. Eu sofria muito, principalmente com o marketing de construtora que eu trabalhava ou empresa terceirizada que eu fazia marketing. Por quê? O marketing, ele não se unia com o comercial. Eles não se conversavam. Ou seja, o comercial que está na ponta, o comercial tem que avisar o marketing o que precisa ser feito. O marketing vai trabalhar estrategicamente com a inteligência dele, se eu estiver errado, tu me corrige. É isso mesmo. Né? Com a inteligência de marketing dele para levar o que o comercial está precisando. Né? E o que acontecia? O marketing, ele não entendia, porque às vezes nem era do mercado, mas ele fazia lá um trabalho, e quando vinha para o meu comercial, não vinha nada a ver com aquilo. Entendeu? Que o comercial precisava. E eu sentindo isso, que eu não conseguia achar, o que eu fiz? Eu contratei um marketing próprio. Então, até hoje, eu tenho marketing próprio dentro da minha empresa. Ou seja, essa pessoa, ela identifica exatamente o mercado imobiliário que aprendeu a fazer
né, as dores, o comercial e ela estão na mesma sala. Sim. Então, ali começamos a mudar totalmente a estrutura da minha empresa em termos de marketing, lead e captação para clientes. Perfeito. Mas é porque, como você falou, as empresas, às vezes, ou se elas não se comunicam entre o marketing e o comercial, as coisas não vão fluir. Sim. E foi muito bom você trazer esse ponto, porque hoje, cada vez mais, a gente tem mentorias, né? Ele trabalha bastante com esse mercado de educação. Então, o Strader tem várias mentorias. E cada vez mais a gente recomenda para os nossos alunos montar o que a gente chama de war room, ou seja, a sua sala de guerra. Em outras palavras, é o seu time de marketing. Então a gente tem essa mentalidade, né, de exército. Então a gente diz que os vendedores são o seu exército. Ele é a sua tropa que vai botar a cara ali e vai vender. Só que você tem que ter também a sua aeronáutica. Então o que é aeronáutica? A gente fala que o marketing é aeronáutica. Por quê? Enquanto que o vendedor, geralmente, ele vai 1 a 1, o marketing ele vai pegar a galera, né? Então ele vende. É como se fosse realmente um jato ali que vai. A gente sabe que na guerra quem domina é quem domina a camada maior, né? A camada mais alta. Então o marketing é como se fosse esse jato. E a gente sempre recomenda você internalizar isso justamente por essa questão. Porque pra gente, mesmo a gente tendo o nosso time de marketing, nosso time comercial interno, só funcionou quando a gente teve uma pessoa, ou no caso, uma ponte entre essas duas coisas, que foi justamente eu, quando dentro dessa camada de estrategista, comecei a olhar para o marketing e para o comercial, em vez de olhar só para uma coisa, porque antes eu era o gestor do marketing. E aí, quando eu gerenciava o marketing, eu ficava, tá, mas o comercial não tá funcionando, por quê? E eu tentava até me comunicar com o gestor e não tava rolando. Aí, quando eu comecei a olhar para o funil como um todo, incluindo o comercial dentro do funil, eu comecei a olhar para o processo inteiro. E aí, agora eu tenho um gestor de marketing, um gestor comercial, e eu sou meio que essa ponte entre as duas coisas, porque eu tô diretamente ativo no marketing e diretamente ativo no comercial. Então, o que é que a gente recomenda para os nossos alunos? Monte o seu time de marketing. E hoje, quando a gente fala, a vantagem do digital é que um time de marketing antigamente você ia precisar de designer, videomaker, copywriter, não sei o quê. E um time geralmente era um time com muitas pessoas para você poder fazer uma campanha acontecer. Hoje você vai ter 1, 2, 3 pessoas usando várias inteligências artificiais e você consegue fazer uma campanha inteira. Então, falando, por exemplo, de lançamento, né, que dentre todos os tipos de funil que a gente roda, o lançamento é um dos que mais gera resultado, né, que a gente chama de funil de exposição. Então, o lançamento é um funil de exposição, assim como um evento presencial. Então, a gente roda muito esses dois formatos. Principalmente porque o Strader é muito bom no ao vivo e tudo mais. Então, dentro desse tipo de funil, antigamente é necessário um time gigantesco para fazer um lançamento. Porque são muitos processos. Hoje, graças a IA, é tipo assim, eu mais um cara de IA e o nosso time de audiovisual. E o audiovisual ainda é uma camada que é muito importante ter a pessoa ali com olhada, gravar, editar, etc. Porque impacta diretamente no posicionamento, no brand. Então, audiovisual é uma camada que ainda a gente tem um time um pouco maior. Mas todos os outros setores do marketing, a gente tá muito mais enxuto e tá funcionando melhor do que quando tinha mais gente. Né? Cara, eu acho que essa questão aí que tu levantou da equipe, junto com a IA, tem muito a ver hoje em dia com o pessoal autônomo. Pega próprios corretores de imóveis, ou o cara é um engenheiro, um arquiteto, um dentista. Ele é autônomo, então é muito difícil ele montar uma equipe, né, para gerenciar os negócios dele, né, para fazer essa parte de marketing. Então, uma das coisas que eu entendi, aquele curso de vocês lá do Bota Cara, eu acho que é fundamental para quem é autônomo, né? Porque o tipo da pessoa, ele é especialista em odontologia, ele não é especialista em criar conteúdo ou em marketing. Ele até sabe do conteúdo, ele tem a base autoridade, técnica, exatamente, teórica. Mas ele não sabe como pôr isso na frente de uma câmera. E aquele curso ali faz com que o autônomo enxergue como fazer e consiga fazer por si só, sem precisar da tal da equipe. E um outro que vocês têm lá, que eu achei bem interessante também, que eu não me lembro o nome, tu me ajuda, aquele que depois tu programa o conteúdo para 3 meses ou para 2 meses. É o nosso serviço, né? Social media. Isso, então isso também ajuda muito o autônomo, esses 2 serviços que vocês têm, ajuda, assim, é um game changer. Pro cara que é autônomo, muda o jogo de vendas do cara e ele não necessariamente ele vai precisar ter uma equipe, né, que às vezes o trabalho do autônomo acaba ficando muito pesado, muito custoso. E só com esses serviços 2 que vocês têm, realmente ele consegue desenvolver, aumentar muito a remuneração dele baseado nisso. Ele vira a chave dele, né? Total. O que é que eu observo, né? É que hoje não adianta você só ser um bom profissional.
Imagino, não sei exatamente como era antigamente, né? Eu sou jovem, tenho meus 25 anos aqui, mas pelo que eu ouço falar, antigamente, se você era uma profissional, você ficava conhecido na região, por indicação ali, você já conseguia criar sua clientela. Era porta em porta. Porta em porta, Não, era boca a boca, não tinha internet, não tinha rede. Boca a boca funcionava muito bem. Né? E hoje em dia não tem como você depender do boca a boca. Primeiro porque a gente tá globalizado. Então hoje você concorre com o planeta inteiro, né? Então hoje a maioria dos serviços funcionam de forma online. Então você não concorre com a galera da sua região. Você concorre com... E tu não vende só pra tua região, tu vende pra tudo. Então mudou muito. Então hoje o profissional ele não pode só ser bom na área dele. Ele tem que minimamente dominar um básico de marketing, vendas e de mídia social. Então, por exemplo, eu vejo muito, né, nas redes sociais, principalmente no Threads, né, que é o novo Twitter ali do Instagram. Eu vejo muito profissional reclamar, tipo assim, é um absurdo eu ter que saber fazer vídeo para poder... tipo assim, um médico, não, ele não vai ter que ser um bom médico. Agora ele vai ter que aprender a fazer vídeo para poder convencer outros adultos de que precisa fazer vídeo. A gente escuta esse tipo de reclamação toda hora do autônomo, principalmente corretor e tal. E eu sempre digo, cara, o que mais vende não é o melhor. E eu sempre dou o mesmo exemplo. Olha o McDonald's. Ele não é o melhor hambúrguer. Qualquer hambúrguer artesanal é 1000 vezes melhor que o McDonald's. Só que ele é mais conhecido. Só que ele é mais conhecido. Só que exatamente. Então ele sabe se vender. Não é só vender o produto, é vender a marca, a imagem, tudo que tem por trás. Então, não adianta o cara ser o melhor médico e ficar dentro do consultório dele escondido lá sem se vender. Então, a importância de usar. Eu quero aproveitar que você trouxe esse ponto aí do McDonald's, que é uma coisa que eu tenho estudado muito nesses últimos meses, principalmente, e que tem tudo a ver com esse negócio do Ladeira, que eu falei que ele é um pouco à frente do tempo dele. Porque o que é que eu tenho observado e que mais funciona hoje? É porque até mesmo o conteúdo em si tá começando a saturar. Porque tem muita gente começando a produzir conteúdo. É claro que não é que você vai... Não funciona a produção de conteúdo, mas é que agora a gente vai ter que produzir conteúdo de outro jeito. Aquele conteúdo que é 3 dicas de não sei o quê, ou seja, aquele conteúdo técnico que a gente funcionava 2, 3, 4 anos atrás, quando tinha muito menos profissionais, hoje não funciona. Então, porque quando a gente entra na mídia social, ninguém entra no Instagram, talvez no YouTube sim, no YouTube muitas vezes a gente tá pesquisando alguma coisa. Mas principalmente quando a gente fala de Instagram, a gente não entra pra aprender alguma coisa, muito menos pra comprar alguma coisa. Sim. A gente entra no Instagram pra se entreter. Então, quando é que a gente pega o celular e começa a olhar a mídia social, Instagram, TikTok, etc? É quando tu tá, às vezes, em casa, ou tu tá tua vida tá chata. Toda hora. Tua vida tá toda hora, no caso. Mas o que é que motiva essas pessoas? Justamente porque a vida da pessoa off tá chata. Ela tá num lugar ali que não tem aquela diversão e ela vai justamente procurar algo pra fugir da realidade. Aí a pessoa entra no Instagram, imagina, você trabalhou o dia inteiro, chegou em casa cansado, você abre o Instagram, tá o cara lá. Não, você tem que fazer mais, não sei o quê, aquele discurso de motivação. E aí você, porra, eu só queria descansar, mano, tá ligado? Então a pessoa, ela não quer aprender, ela quer se divertir. E o que é que a gente entende quando a gente olha pra esses próximos anos, né? É que só se você produzir um conteúdo técnico, você já tá à frente de todos os profissionais que não estão se posicionando. Perfeito. Mas qual é o principal profissional que vai se destacar? É o que aprender a produzir conteúdo de entretenimento educativo. Isso, é isso aí. E o que é que eu tenho observado? Às vezes eu tô assistindo um filme, ou tô vendo uma série, aí eu chego no final do filme, eu me pego pensando coisas, concordando com a narrativa que o filme trouxe. Por exemplo, o filme ele traz uma narrativa ali da heroína, não sei o que, aí eu, pô, que massa, faz total sentido isso aqui. Aí daqui a pouco, peraí. Eu fui enviesado pela narrativa do filme. Isso. Então eu tava assistindo um filme pra me divertir e o filme meio que me educou a ter uma linha de pensamento. Então, ou seja, mesmo quando a gente tá assistindo entretenimento, a gente tá sendo educado em algum nível. E é isso que o mercado do entretenimento, do cinema, da TV já entendeu há muito tempo. E é por isso que o Ladeira, ele não faz um conteúdo te ensinando copy. Ele faz um conteúdo zoeira, contando história da vida dele, falando de coisas de vida, contando história, basicamente. E enquanto ele tá contando história, ele tá te ensinando a importância de você se posicionar, a importância de você ter o seu infoproduto. Então, ele não ensina, ele conta história. Conta história que isso aí, eu acho que... Porque aquela história, o marketing digital já tá aí rodando há alguns anos, né? Mesmo o Rô falou, eu sou novo e tal, mas ele já tá sei lá, 5, 10 anos talvez. E, então, aquilo que o pessoal estava acostumado a ver e funcionar, chega um momento que viu tantas vezes que cansa. Todo mundo tá fazendo igual. Cara, isso aqui já tá batido. Aí vai pro segundo nível, aí vai melhorando. E aí aquilo já não funciona mais. Aí a gente vai criando novas oportunidades. Então, hoje em dia, realmente, o que o pessoal tem falado é justamente isso. O entretenimento... Que o pessoal fala, tô cansado, eu quero ver o entretenimento. Eu não quero ver o cara dizendo 5 etapas para não sei o quê. Eu quero, tu cria um entretenimento, tu conta a história, como o Ladeira faz, e dentro tu vai largando pincelado. Até que as pessoas estão sem tempo. Então, se o conteúdo ali no começo já não
não interfere ele ali, né? Sim. Não atrai ele já vai pro próximo. Exato. E essa questão de contar a história, geralmente o cara fica ouvindo a todo mundo gosta história. de história. E querendo ou não, me veio um gancho agora, era justamente a maneira que Jesus usava, né? Exato. Que era as parábolas. Para conseguir convencer cada vez mais as pessoas. Ele não chegava lá, tu tem que ser um cara correto, tu não pode trair, tu não pode matar. O cara vai dizer, no terceiro não pode, o cara vai dizer, pô, não pode nada, então vai embora. Então ele vai dizer, cara, veja bem, teve um cara que foi... história do fazendeiro, que foi lá, que plantou, que isso, que aquilo. Então contava toda uma história, o cara, pô, que legal, cara. Aí no final ele dava a lição de moral. Exato. Lá, entendeu? Então essa maneira funciona muito mais do que as primeiras etapas aí que a gente estava acostumado de 5 anos atrás de fazer 5 passos para isso, 3 passos para aquilo. Perfeito. É que as histórias, elas são arquetípicas, né? Então, a nossa primeira televisão era as pessoas sentadas em volta da fogueira, com os mais velhos ali contando histórias. Então, o nosso cérebro, ele é programado para ouvir histórias. E aí, o que a gente mais tem olhado é justamente para isso da indústria do cinema. E a importância, né, do audiovisual. Porque só para você contar histórias e isso funcionar na rede social, você tem que ter uma boa comunicação. Primeira coisa. Então, a primeira camada é você ter uma boa comunicação e contar histórias. Isso é o básico. Agora, você quer ir além, eu quero me destacar. Aí você vai ter que trabalhar realmente em um audiovisual que conta a história através do vídeo. Então, muitas vezes a gente tá acostumado com aquele formato de você sentar e falar com a câmera. Esse é o básico que a gente tem que fazer. Realmente, nós enquanto profissionais, buscar... Exatamente, esse é o primeiro passo, você buscar dominar esse lugar de você sentar na frente da câmera e contar uma história, conversar com a sua audiência. Mas como é que eu faço para me destacar e o que é que os grandes players têm feito? Porque, por exemplo, um dos grandes players que eu modelo e que eu me inspiro muito é o Thiago Finch. Então, o Thiago Finch, eu sou aluno dele também, já estudei muita coisa de funil com ele, mas o que é que ele faz a nível de estratégia? Ele cria uma narrativa audiovisual que faz com que o cara queira ser ele. Não, em nível cinema, né? Exatamente, nível cinema. Cara, é sensacional. Ele investe muito em audiovisual. Ele tava em um lançamento, acho que há uns 2 meses, a gente foi lá, ele alugou uma mansão e a gente foi lá, né, conversar com ele e tal. E aí a gente viu, pô, todo o time dele lá, ele investe muito em time e produção de visual. Então essa parada do audiovisual gera um diferencial muito grande. Só que ele tem que estar justamente atrelado a uma estratégia, onde você vai contar as suas histórias para educar a sua audiência a uma narrativa que você na ponta vai vender alguma coisa. Então é tipo assim, vendas você vender, na verdade, nada mais é do que você convencer a pessoa de uma ideia. Então a melhor forma de você fazer isso hoje é justamente através de histórias, posicionamento, conteúdo. E então esse é o principal ponto que muitas vezes esses profissionais mais tradicionais ficam resistentes a entender, é que na verdade, antigamente, beleza, você fazia um bom trabalho, isso boca a boca funcionava. Mas você não tinha como ter o nível de escala que a gente tem hoje se você não fosse, sei lá, o dono de um programa de TV. Porque você não tinha como alcançar as pessoas. Então, na verdade, Juan, tem como a gente hoje lotar uma agenda, né? Enfim, pô, não quero aparecer, eu quero ter minha agenda lotada. Tem como fazer isso no digital? Tem. Mas você não... Entenda que você sempre vai perder, não vai conseguir ter a escala da pessoa que se expõe, que aparece, que tem estratégia, que tem posicionamento. Então, esse lugar é o lugar que ele é mais recompensado, ele é mais escalável. Mas não é que, pô, se eu não aparecer, eu não consigo ter resultado. Tem como ter resultado. Mas a gente tem que entender que existem zonas. Então, existe a zona de conforto, tem a zona de aprendizagem, tem a zona de risco e a zona de perigo. Quanto maior a zona, maior a recompensa. É aquilo, né? Alto risco, alto ganho. Risco retorno. Exatamente. Só que a zona de conforto e a zona de aprendizagem é onde geralmente a gente quer estar. A gente não quer ir pra zona de risco e a zona de perigo. Só que quando você se expõe, a gente tem esse inconsciente de que, pô, tô aparecendo, tô produzindo conteúdo, eu tô me expondo. Automaticamente isso no nosso cérebro entende como risco, perigo, e a gente não quer. Só que esse é o lugar que é mais recompensador. E quanto mais você se expõe, mais as pessoas te veem, né? O Estrela costuma falar que o dinheiro precisa te ver. Né? Se você quer crescer, se você quer vender, o dinheiro precisa te ver. Se o dinheiro não te vê, se você não aparece, né, você não vende. Então essa é a primeira camada, né? Justamente esse topo de funil. É você aparecer. E aparecer agora não só produzindo conteúdo, mas contando histórias, trazendo uma narrativas envolventes, né? Isso é o básico. Digamos, as técnicas atuais, né? Exatamente. Não só contar 3 passos disso. Exatamente. Não é mais falar, tipo assim, ó, 5 dicas pra você ter o resultado, mas você conta uma história que dentro dessa história você traz as dicas. Então é o que mais tem funcionado, né? E o ponto positivo aqui também é que eu tenho visto um movimento acontecendo, principalmente por conta do TikTok, das pessoas saturando de superprodução também. Porque aqueles vídeos que é tipo assim, muita edição, muito não sei o quê. E vídeos que estão sendo mais simples, vídeo caseiro, o cara em casa com o celular ali, né, grava uma edição básica e, pô, tá viralizando pra caramba. Às vezes justamente a pessoa só contando uma história.
Então, esse tipo de comunicação mais simples tem funcionado cada vez mais porque ela é mais pessoal, ela é mais humanizada. E, de novo, quando a gente tá na mídia social, a gente também quer essa conexão. Às vezes a pessoa é uma pessoa que ela tá isolada. Eu digo pro meu pessoal lá em cima do escritório que é o seguinte, rede social é um bando de fofoqueiro. Exatamente. Então eles querem ver a pessoa, o que a pessoa tá fazendo, o que ela tá comendo, o que ela tá vestindo, onde é que ela tá indo, onde é que ela tá saindo pra jantar. Eles querem a fofoca. Então não adianta tu pegar e editar um monte de coisa e só botar narrativa no fundo e a imagem é uma outra coisa que relata essa narrativa. Porque, no fundo, ela não quer ver isso. Ela quer ver você e o que você está fazendo e você contando. E eu já falei no podcast anterior também sobre isso, né? É por isso que grandes empresários hoje estão aparecendo na mídia. Sim, exatamente. Né? Até para divulgar a própria marca dele. Né? Que é justamente esse trabalho que a gente fala, defende muito de marca pessoal. Porque é aquilo, o criador sempre vai ser maior que a criatura. Então, o dono da marca, ele consegue comunicar e conectar com muito mais gente do que a marca em si. Por quê? Pessoas conectam com pessoas. Sim. Então, um exemplo gigante é o João da Cimede, né? E ele mesmo fala assim, empresa sem marca não vende. Então, quanto mais você bota a cara, quanto mais você aparece, quanto mais você cria sua marca pessoal, mais isso faz com que a sua marca, os seus negócios cresçam. Porque vai além da empresa em si. E é isso que muitas vezes muitos profissionais travam, porque a pessoa se identifica, ela traz como identidade o trabalho dela. Então a pessoa fala assim, eu sou médico. É tipo assim, se tu tirar o trabalho do cara, o cara é o quê? Então a gente sempre defende, independente da sua área de atuação, o tipo de conteúdo de lifestyle. Você vai trazer coisas das suas crenças, sua rotina, sua vida, né? Enfim, claro que sabendo entender o que é conteúdo público e o que é conteúdo privado. Sim. Que esse é um erro que muita gente acha que você tem que expor a sua vida, e não é isso. Você vai se expor de forma intencional, de forma estratégica, mostrando aquilo que é necessário para gerar uma percepção de autoridade, para gerar conexão, para fazer venda. Qualquer coisa fora isso é sua vida privada pessoal, você não vai mostrar isso. Né? Então muita gente acha que conhece o Strider, a gente que anda com ele que sabe que tem muita coisa que ele não mostra. Exatamente. E é legal que tu falou ali essa parte, porque as pessoas elas gostam de fazer negócio com pessoas, né? Eu sempre defendo isso, eu falo hoje como é que eu faço dentro da minha empresa, né? Ideia que eu vi acontecendo e por isso que eu fiz uma mudança geral, assim, né, hoje, né? Eu sou a cara da empresa, eu apareço de fato, né? Porém, eu fiz uma mudança. A gente tem a captação de lead que a gente fala. As pessoas gostam de fazer negócio com pessoas. Querem saber quem são as pessoas que estão por trás daquele negócio ou daquele... Com quem que ela vai falar, né? Eu fiz uma estratégia dentro da empresa hoje que tá dando resultado e me ajudou bastante. Foi que eu peguei os meus corretores e coloquei eles para fazer vídeos. E os vídeos deles eu faço... o impulsionamento jogo na ADS ali, no Google e tal, né? Na empresa que faz, para fazer a captação de lead. Eu tive muito mais resultado usando a imagem deles, até mesmo no próprio Instagram deles, do que no da empresa. Então, é porque as pessoas estavam vendo aquela pessoa, é o Luiz, é o Gustavo, é o Ricardo, o que você está fazendo, e eu tô tendo mais resultado de cliente pedindo sou referente àquele imóvel do que simplesmente um estático ou alguma coisa da marca da imobiliária. Sendo que a imobiliária de fato, ela é conhecida hoje na região, mas mesmo assim, aquele corretor, aquela pessoa, ela tem mais resultado por ser um humano que tá ali, a pessoa se identifica com aquela pessoa e ela chama ela para poder referente ao imóvel. Ou seja, o lead ele vem melhor. Sim, porque a gente se conecta com pessoas, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem estudado tudo sobre IA, só que a gente entende que a IA nunca vai substituir o ser humano. Ela ajuda. Ela ajuda em muita coisa. Ela ajuda. Muita coisa a gente tem acelerado o processo, etc., por conta da IA, mas ela nunca vai substituir a pessoa na ponta. Então, para o profissional, a gente sempre vai recomendar que você tem que aprender a aparecer. Tem que dominar o ao vivo, você vai ter que, enfim, porque a sua cara vai valer muito mais, principalmente agora, né, nesses próximos anos, que o conteúdo agora é commodity. Né? Qualquer curso, qualquer coisa que eu queira aprender, eu boto ali no ChatGPT e ele me ensina tudo. Exatamente. Então é tipo assim, pega aí o melhor curso de qualquer coisa. O ChatGPT consegue me ensinar isso. Só que as pessoas, mesmo assim, elas vão continuar comprando de pessoas. Então, o que é que eu observo, né? Que, se eu quero aprender uma determinada coisa básica, beleza, eu vou estudar no ChatGPT. Mas o que é que as pessoas vão começar a pagar, que é algo que a gente sempre pagou, mas agora vai intensificar? Experiência, energia e comunidade. Então, quando a gente fala de experiência, em 2 sentidos, né? Primeiro sentido eu quero saber o que você sabe. Então, por exemplo, às vezes a gente já tem uma estratégia de venda que funciona, mas o outro fulano tá fazendo uma estratégia diferente da minha que também tá funcionando. Deixa eu aprender qual que é a dele, pra ver se a dele, de repente, complementa com a minha. Então, eu quero a experiência dele. Mesmo eu sabendo, em teoria, ali a técnica, etc., mas eu quero saber qual que é a experiência dele. O que é que ele aprendeu
que eu posso implementar. Experiência também no sentido de vivência mesmo. Tipo assim, você, sei lá, fazer uma viagem. Ou, por exemplo, todo treinamento a gente começou a colocar jantar, almoço, poker. Aí a gente teve um treinamento aqui que a gente fez um café da manhã no catamarã aqui de Floripa. Então a gente teve no sábado de manhã uma sala de cinema onde a gente faz a análise do filme e a gente traz ali arquétipos, símbolos, etc. Porque tudo isso é experiência. Então a pessoa ela não quer só o conhecimento, mas ela quer vivência, ela quer memórias. Então experiência nesse sentido também. Eu vejo hoje em dia, principalmente esses cursos online, tu tem a gravação, tu tem o vídeo, mas tu não tem uma experiência, uma vivência. Né? Exato. Então, esse é o grande diferencial, que é o que tu falou. O chat, ele te entrega muito. Né? Os vídeos no YouTube, eles te entregam muito. Mas eles não te entregam uma vivência. Sim. Eles não te entregam uma troca. Eles não te entregam... Eles te entregam a ideia e aí, a partir dali, tá contigo. Sim. Né? E assim, mesmo assim, a gente tem como trabalhar no conteúdo, no vídeo, etc., algum nível de experiência. Claro que nunca vai ser igual ao presencial. O presencial sempre vai ser superior. Mas, por exemplo, nos cursos do Fint, ele sempre fazia uma narrativa como se fosse um filme, inclusive nas aulas. Então, tinha uma aula que ele tava no avião, uma aula que ele tava numa ilha, não sei o quê. E, por exemplo, no conteúdo do Strider, o que é que a gente começou a fazer? A gente não posta mais conteúdo que é só ensinando alguma coisa. Todo o conteúdo dele, ou é ele entregando um conteúdo, sei lá, em um jantar, alguma vivência, alguma coisa assim. Ou seja, a gente registra esses momentos de experiência que a gente gera no dia a dia. Então, enquanto ele tá em movimento, ele tá treinando, ele tá viajando, ele tá não sei o quê, a gente grava esse tipo de momento e entrega conteúdo ali dentro. Então, a gente tenta trazer essas experiências pro digital. Então, principalmente pros profissionais que têm dificuldade em produzir conteúdo, o que a gente recomenda é você aprender a registrar conteúdo. Enquanto você tá vivendo, você registra a sua vida ali, você registra os momentos e você transforma isso em conteúdo. Então, por isso que também a importância ali de você ter, de repente, um videomaker que te acompanha, uma pessoa que vai estar gravando ali com você e vai, né, gravando isso, aquilo ali vai virando seu conteúdo. Então, e também, claro, da importância do expert, ou seja, do profissional se manter em movimento. Porque se a pessoa ela vive aquela mesma rotina, tal, claro que não tô falando que você não vai ter uma rotina. Sim, claro. Mas mesmo assim é importante que você comece a sempre estar fazendo coisas diferentes. Ou que, voltando no que você trouxe ali antes, né? Porque o seu conhecimento, a parte técnica, a gente chama de nutrição. Só que tem um outro lado que a gente chama de vitamina, que é justamente o que é que você tem de interessante seu? Além do seu trabalho, o que é que você gosta de fazer? Seus hobbies, etc. Isso é o tipo de coisa que conecta. Então, às vezes, voltando sobre aquilo de você fazer negócio, os lugares onde a gente mais faz negócio é no happy hour. Então a gente faz os eventos, mas é no happy hour que a gente mais faz negócios, né? Principalmente ali com grandes empresários e tudo mais. Então na mesa de poker, por exemplo. Porque é justamente esse tipo de momento onde você gera uma conexão genuína. Também, né? Uma descontração. Exatamente. Também. É um momento que não tem aquela pressão, não tem, sabe? É um momento mais contraído. E até porque quando tu tá sentado à mesa para negociar, o cara já tá com as ferramentas dele de proteção também, ele já tá preparado para aquilo. Exato. É quando tu tá num happy hour, numa mesa contraída, numa mesa de poker ou fazendo uma atividade externa à mesa de negociação, os dois lados estão mais relaxados, a chance de sair alguma coisa mais fácil. É porque, via de regra, a gente tem aquele alerta de vendedor na cabeça, né? Que quando a gente adora comprar, mas quando eu percebo que o outro quer me vender, aí a gente já fica, opa! É isso aí. E aí, nesses momentos são mais contraídos, a gente consegue fazer esse tipo de coisa. Então, isso tudo é experiência e movimento. Então, os profissionais, e principalmente os empresários, têm que começar a entender isso. Né? Por exemplo, eu vi que ali na empresa de vocês tinha aquele, como você falou, no momento que vocês fazem clube do livro, seus momentos de treinamento, etc., que sai daquela vivência, daquela rotina do dia a dia só profissional, né? Então você ter esse tipo de momento em todas as áreas é muito importante. E voltando um pouquinho pro funil, cara, hoje em dia com toda a questão de... Começou lá com o chatbot, a automação, depois veio o IA em cima de tudo, isso aí tá... O autônomo é claro que facilita um mundo inteiro, né? Uma vida. Mas será que futuramente vai cortar aí algumas etapas de BDR, SDR, alguma coisa, e já trazer esse serviço todo para a IA e a IA já trazer o lead direto para o closer? Sim, isso é algo que a gente está implementando. Eu sei que algumas empresas já estão fazendo isso, já vi casos de empresas que tiraram todos os SDRs e agora a IA que faz. E esse já não é mais o futuro, já é o presente mesmo. A IA começa a substituir esse tipo de função mais operacional que é
recebi aqui uma lista de 1000 leads, agora vou ter que falar com as 1000 pessoas para ver quem que é o qualificado para poder marcar uma call. É um trabalho mais braçal mesmo, que não precisa ser necessariamente uma pessoa fazendo. A IA consegue fazer isso tranquilamente. Instantâneo. Exato, e é instantâneo e ela 24/7, e às vezes o cara preenche o formulário de madrugada, numa sexta. Aí meu vendedor só vai contatar o cara na segunda de manhã, Já aquele cara já perdeu o time. Aí ela contata na hora. Então o que é que a gente tem feito? Funis de captação, onde, por exemplo, a pessoa vai preencher um formulário da vida para poder comprar uma mentoria ou algo do tipo. O cara preencheu, a minha IA contata aquela pessoa, conversa ali com ela, confirma se realmente aquelas informações que ele botou são verídicas e tal, e já faz o agendamento pro meu closer. A função do vendedor agora é pegar aquele lead, mandar uma mensagem, fazer aquele acompanhamento, que teve até um caso, né, que eu sempre fico me cadastrando assim nos funis da internet para ver como é que a galera tá fazendo, né? E aí eu me cadastrei no funil que era exatamente assim. Cliquei no anúncio, caí no formulário, preenchi, uma IA me mandou mensagem, mandou 2, 3 mensagens ali comigo, confirmou o horário. Massa. E eu fiquei na expectativa de que o vendedor ia me mandar mensagem. Só aí, beleza, isso eu acho que era exatamente esse exemplo de uma sexta-noite. Aí passou 2, 3 dias que eu tinha agendado para uma quarta ou quinta-feira, eu nem lembrava mais que eu tinha feito esse agendamento. Aí na hora que tava agendado, a pessoa me mandou mensagem. Aí eu falei, não consigo entrar agora, eu tava na correria da minha rotina. Então, por que ali talvez aquela pessoa teria feito uma venda? O que é que faltou? Esse contato de acompanhamento. Deixou esfriar demais. Deixou esfriar, exatamente. Então, que é o famoso no-show, né? Como é que a gente faz para evitar... Claro que sempre vai acontecer, mas como é que a gente faz para reduzir esse no-show? É justamente fazer esse alinhamento com a pessoa. E aí, fulano, tudo certo, no dia tal, não sei o quê. Criar uma cadência, né? Exatamente, criar essa cadência de contato para poder chegar na hora, a pessoa realmente tá pronta para poder entrar na call ali com o vendedor. Então esse foi um exemplo que, peguei aqui esse erro da galera, já não vamos replicar aqui dentro, né? Então já trouxe pro time, galera, tem que fazer isso aqui. Então a IA, ela faz esse primeiro contato, depois o vendedor já entra em contato, até porque é importante também o vendedor ele criar essa conexão, né, com a pessoa. Claro, com certeza. Então, por exemplo, em eventos presenciais, como é que a gente faz geralmente? No credenciamento, meu time de venda já tá lá. Então ele não faz o credenciamento, mas ele vai conversando com todo mundo, ele recebe a galera. Porque durante o evento ele vai criando conexão, relacionamento, para no momento do pitch ele já tá sabendo quem é a pessoa que vai comprar com ele. Então esse relacionamento é a base, né? Claro, então, falando no funil justamente da IA, cada vez mais a IA vai substituir a parte mais braçal, operacional, grossa. É mais rápido, né? É mais rápido, e por exemplo, quando cai ali aquele lead que ele é desqualificado, ou seja, ele não tem perfil para comprar o produto que ele cadastrou, que geralmente é um produto mais caro, aí a mesma faz um downsell. Claro. Então ela já vai vender um produto mais barato para aquela pessoa. Sim. Mas aí, qual que é a função do vendedor? É justamente os leads são qualificados, agora eles entrar ali e fazer esse fechamento. Então a gente trabalha mais nesses dois sentidos. Então IA é mais volume, o vendedor é mais qualidade. Sabendo que mesmo assim o vendedor ele não pode só depender disso aqui. Né? Os vendedores que mais batem metas são os que não esperam só esse lead. Eles vão atrás, eles vão além. Então, um lead qualificado que tu recebeu e tu fechou, ele com certeza conhece mais 5, 10, 20. Essa foi a grande virada de chave também, né? Claro. Que foi o que a gente entendeu do modelo da WhatsApp. Né? O Flávio Augusto, ele só trabalha com isso. Eu fiquei de cara, né? Quando a gente começou a pesquisar, etc. Que por muito tempo eles não tinham funil de captação. Sim. Aí eu ficava, como assim eles não tinham funil de captação? Porque até então a gente só tinha funil de captação. Aí porque como é que eles vendiam? Então a gente também isso, indicação. O custo vai lá pra baixo, né? O custo lead custo zero, né? Zero, né? Literalmente, é o CAC zero. Porque tu vai falar com uma pessoa do teu relacionamento, aí tu vai começar a pegar a indicação, a meta é, tu fala com 5, 10 pessoas pra pegar mais 20, aí dessas 20 agora tu vai pegar mais 40, e daqui a pouco tu tem uma lista com 1000 leads de indicação. Então a indicação é um formato de custo zero. Só que qual que é o problema, geralmente, dos profissionais que dependem de indicação? É que o Flávio fala assim, né? Ele fala, você vai pedir a indicação, você vai pegar a indicação. Esse é o grande detalhe aqui. É que geralmente o profissional fiz um bom atendimento. A pessoa gostou do meu trabalho. Aí no final, falando, tu tem alguma... Quando faz, né? Porque tem muitos que não faz nem isso. Falando, tu tem alguma pessoa pra me indicar? Que, enfim, que possa também precisar disso aqui? Eles não fazem assim. Eles não só pedem indicação, eles pegam. Então, no processo da venda, fechou a venda. Antes de desligar, pega a indicação. Aí, beleza. Então, a pessoa talvez não vai indicar agora, mas você mantém um relacionamento com aquela pessoa. Principalmente quem é mais qualificado. Eventualmente, você consegue pegar indicações com ele. Então, ter um processo de pegar a indicação é o que faz com que também você abaixe seu custo de captação. Então, a gente tem diferentes formas, né? A gente roda trabalho marketing ali, anúncios, produção de conteúdo, tudo isso, mas também a gente tem esse trabalho interno que é do time comercial. Eu vi um corretor que ele falou que ele usava muito o processo de reciprocidade para indicação. Sim. Que ele falou que quando ele pedia, né, como falou pedir, não pegar, o número de indicação é lá para baixo. Quando ele começou a usar a reciprocidade, o número aumentou um absurdo. Não me lembro de números, mas
que ele começou que... ele dava alguma coisinha pro cliente no final, e aí o cliente depois conversa vai, conversa vem, aí ele pediu, o cliente, já me deu um troço, tu ficava meio com aquela, dá pra fazer uma reciprocidade. Então dava coisas simples, ele falou, não precisava nada muito caro, e aquilo ali fez com que ele alavancasse muito mais contatos com uma estratégia... Total. Sim, até indicava cliente também, às vezes depende do que o cara faz. Dá pra indicar cliente, tudo, né? A gente, como a gente trabalha no mercado digital, né, que é um pouco diferente, a gente tem esteira de produtos e às vezes fica... Pra gente, no caso, é claro, qual que é a jornada do cliente. Então, às vezes, o cliente tá num produto de base e a gente sabe que tem toda uma trajetória para ele crescer dentro da nossa esteira. E às vezes a gente vai trazer assim, fulano, me indica X clientes que eu vou te dar de bônus esse outro produto aqui. Então a gente traz pra pessoa essa visão de eu quero crescer, porque às vezes, beleza. Às vezes ele nem vai conseguir trazer a quantidade de indicação para poder subir ali. Mas ele já viu que agora existe um próximo nível. E às vezes o cara fala assim, eu vou correr atrás agora de ter resultado para poder comprar o teu outro produto. Então a gente já empilha essa vontade na pessoa de querer subir dentro da nossa esteira. E aí trazer esse tipo de bônus pra pessoa é muito bom para gerar essa reciprocidade, né? Porque é um dos gatilhos mentais que mais funcionam, né? Essa reciprocidade. O Shred falava muito antigamente que a produção de conteúdo é a base desse gatilho de reciprocidade. Às vezes, só de você estar produzindo conteúdo todos os dias, a pessoa já caramba. Muito. Só que para isso tem que ser um conteúdo que de fato ajude pessoas. Então a gente vai pensar sempre num conteúdo, ele chama de conteúdo paraquedas, né? Um conteúdo que você de fato vai ajudar a pessoa a resolver um problema. Então pra gente é muito bom quando às vezes a gente recebe uma mensagem tipo assim, tem um conteúdo teu aqui que me ajudou, tava ansioso, tava com depressão, não sei o que, e teu conteúdo me ajudou. Isso é algo que realmente até motiva, né? A gente tá fazendo. Inclusive pra galera que estiver assistindo, se você tem esse tipo de feedback, assim, um conteúdo que você viu que te ajudou, seja daqui do Du ou não, mas se você manda pra pessoa isso, que às vezes a gente que tá produzindo conteúdo não sabe. Então eu falo pra minha noiva, né? Ela é biomédica, tá se especializando agora em estética, ela gosta muito da área, e eu falei pra ela, por que tu não produz conteúdo disso? Aí ela começou a produzir. Só que ela fez alguns vídeos e tal, aí no começo não dá aquele engajamento todo, e aí ela, foi aquele processo normal de quem tá começando e ficar frustrado porque não tem resultado rápido. Ou então não tá tendo o resultado que a gente espera. A gente tem uma super expectativa, o resultado não vem, a pessoa fica frustrada. E ela começou a se frustrar com isso e tal. E aí eu comecei nos eventos, e aí ela trabalhou com a gente um tempo atrás, né? E aí às vezes alguns alunos conhecem ela e tal, começaram a seguir ela no Instagram. E aí eu chegava nos eventos, as alunas vinham falar comigo falando, Juan, tô amando o conteúdo da Manu, não sei o que e tal, fazendo um super feedback assim, e elogiando mais o conteúdo dela que o meu até. Então, e aí eu chegava pra ela, chegava em casa, contava isso pra ela, e às vezes ela nem tem dificuldade em acreditar, porque quando você tá dentro de casa só produzindo conteúdo, você não vê a reação das pessoas que estão assistindo. Então, às vezes, a pessoa deixa o like ou nem deixa o like e tu não sabe o que aquela pessoa sentiu vendo o teu vídeo. Isso é muito importante. É importante feedback, as pessoas nos informarem, né? Exato. Daí a gente sabe também pra onde seguir. Exatamente. E aí, às vezes, é importante a gente também pedir esses feedbacks, né? Tipo assim, dentro da nossa produção de conteúdo, falar... parar um momento ali, fazer uma sequência de história de repente e no final falar, e aí, você que já teve algum impacto, algum resultado, alguma coisa com o conteúdo meu, manda um feedback aqui, né? Porque isso até motiva a gente também a fazer. Então, justamente dentro desse ponto do... Voltando isso aqui, que você tem tudo a ver com... Opa, tá o meu Instagram ali, obrigado. Valeu, produção. Mas dentro desse processo do funil, né? Então essa seria essa etapa ali de base, mas... Vamos aprofundar também, falar de outras coisas, assim, voltando pro tema de funil. Sim. Cara, e um pouco de métrica. O que vocês estão usando de métrica hoje para ver se o funil tá de acordo, não tá? Para vocês ir analisando o processo como um todo. Show. O principal ponto é justamente ter essa clareza de quais são as etapas do funil. Então a gente vai olhando para os números dentro de cada etapa, né? Então, por exemplo, vamos supor que a primeira etapa é do tráfego. Dentro desse tráfego, a galera vai cair numa página. Dentro da página, a galera vai indo pro formulário. Dentro do formulário, vai... Então, ou seja... Quando eu tenho clareza de cada uma das etapas, o que eu tenho que começar a olhar é quantas pessoas clicaram no meu anúncio, dessas pessoas que clicaram no meu anúncio, quantas chegaram na página, das que chegaram na página, quantas foram para o formulário. Então a gente vai tendo essa clareza das etapas e a gente vai começando a olhar em números. Se tá muito discrepante, sei lá, 1000 pessoas entraram na minha página, mas só 200 foram para a próxima etapa, talvez tenha algum problema na página. Então, às vezes, por exemplo, quando a gente não trabalha essas métricas, a gente fica sem saber o que otimizar. Às vezes a pessoa não sabe, será que é o anúncio? Será que é a página? O que será que tá faltando? Etapa, né? Qual etapa que tá... E aí você fica querendo mudar a cópia da sua página e às vezes nem a página é o problema. Às vezes a página tá convertendo e depois talvez não seja a próxima etapa ou a etapa anterior. Então, olhar para essas métricas, né, que é os famosos KPIs, né, é muito importante. E aí, aqui é dentro do marketing, mas aí, por exemplo, trazendo para o comercial é a mesma coisa. Quantas pessoas você ligou?
Porque se o cara ligou, pô, não, liguei para 50 pessoas, não consegui nenhuma call, alguma coisa tá errada. Claro. Então, ou essa base de lead que realmente tá ruim. Aí, às vezes, o vendedor vai falar, pô, o lead tá ruim. Tu ligou para quantos? Ah, eu liguei para 10, falei com 2. Não, tá na métrica, pô. É uma métrica normal. Se tu ligar para 10 pessoas, falou com 2. Por que tu não ligou para 200 para falar com 20? Tá ligado? Então, é uma coisa que também é muito importante ter essas métricas, até para saber quem que eu cobro. Será que a culpa é do vendedor ou será que a culpa é do marketing? Então, é aquela conversa que a gente falou antes, né? Um sempre vai jogar culpa pro outro. Como é que a gente sabe de quem que é a culpa? Nos números. Então, para todo mundo, quando a gente fala de estratégia e de marketing, tem que olhar número. Né? Os números ali, eles não mentem. Então, começa a saber olhar esses KPIs, né? Então, por exemplo, falando de conteúdo, é a mesma coisa. O Instagram dá todas aquelas métricas, né? Quantas pessoas viram meu vídeo? Quantas viram mais de 3 segundos? Que aí, geralmente, a gente perde a visualização com os 3 primeiros segundos do vídeo. E esse é o foco que a gente tem que sempre estar buscando melhorar. Então, métrica é uma parada que é essencial. Eu tenho... cara, como é que tá hoje em dia? Principalmente que eu entendo que isso é meio contra o Instagram, que é o tal do orgânico, né? É contra... Porque ele precisa faturar, né? Sim. Então ele precisa do tráfego. Então o orgânico ainda tá entregando, ainda funciona, ainda viraliza. Às vezes eu vejo assim, você que só trabalha com tráfego, compre o meu curso que eu só trabalho com orgânico, vou fazer você explodir no orgânico, não sei o que lá. Funciona isso ainda? Tem alguma ainda resultado do orgânico ou depende muito do conteúdo? Como é que é? O que eu sempre vou recomendar, principalmente ali pros empresários e profissionais, é você não depender do orgânico. Não depender do orgânico. Por quê? Quando tu fala do... Obrigado. Quando a gente fala... Por exemplo, tô falando com um empresário. Se você é empresário e você tá produzindo conteúdo no Instagram, aquele Instagram não é seu perfil pessoal, não é um hobby, é parte do seu negócio. Se é parte do negócio, tu não pode depender da boa vontade do algoritmo do Instagram entregar teu conteúdo para tu poder vender. Sim. Então, o que é que a gente tem que fazer na prática? A gente vai buscar melhorar o nosso orgânico, porque sim, o orgânico funciona. Né? Sempre tem vídeo viralizando, sempre tem vídeo entregando. Agora, o Instagram também tem que se blindar muitas vezes contra a pessoa. Claro. Por exemplo, tu tá produzindo um conteúdo que faz com que a pessoa queira sair do Instagram. Ele não vai entregar teu conteúdo, porque teu conteúdo é chato. Então o que é que a gente tem que fazer? Buscar aprender como produzir. Tudo aquilo que a gente falou, né? De um conteúdo mais interessante, que conta uma história, narrativa, etc. Enquanto a gente também usa o tráfego pago. Porque se você for depender do orgânico para você poder ter resultado, é tipo assim, tu tá colocando tua empresa na mão do Facebook, claro. deixando ele decidir se tu vai vender ou não. Então a gente usa os dois. Então a gente sempre busca otimizar o orgânico, fazer conteúdos melhores. Ao mesmo tempo, a gente também vai usar o tráfego pago para poder chegar nas pessoas certas. Uma estratégia de usar o orgânico como pré-pago. Ou seja... Eu vou lá, boto 10 orgânico, vejo qual que tá melhor e dou dois melhores e desses 2 eu ponho tráfego. É uma estratégia boa ou depende muito? O que é que eu vou recomendar, né? Por exemplo, o meu perfil é um perfil pequeno, né? Que eu tive no bastidor há muito tempo, voltei para esse conteúdo recente. Mas quando o seu perfil é menor, é mais interessante você postar vários conteúdos, testar no orgânico e você ir impulsionando os melhores. Então inclusive uma forma de você ganhar seguidores. Posta 10 vídeos. Sim, os que entregar melhor no orgânico, você vai impulsionando ali para poder entregar mais, porque aquele conteúdo foi validado no orgânico. Agora, quando é um perfil grande, o peso do orgânico é maior do que o do pago. Então, por exemplo, o perfil tipo do Strider. Se eu postar um conteúdo ruim orgânico, aquilo ali impacta mais do que eu testar um vídeo no tráfego e aí se aquele vídeo não funcionar no tráfego, eu trazer pro orgânico. Então, quando a gente fala de perfis grandes, você não pode postar qualquer coisa. Você tem que ter um cuidado muito maior do que você faz no perfil orgânico da pessoa. Então, às vezes, vai ser melhor você testar no tráfego e trazer pro orgânico do que colocar direto no orgânico. Então, perfis tipo assim, depende do tamanho, depende do perfil do expert, né? Então, perfis menores a gente foca no orgânico, perfis maiores a gente testa no tráfego e depois traz pra cá, que é até contra-intuitivo, né? Eu acho que poucas pessoas vão falar de você fazer isso, de você testar no tráfego pago. Mas é que, por exemplo, um caso tipo do Strider, ele tem verba pra investir. Sim. Então tudo também vai depender da tua verba de marketing. Claro. Pra ele, tipo assim, não é problema ele tirar uma parte da verba dele pra testes. Sim. Que geralmente não é o que acontece quando você é um profissional que tá começando, etc. Às vezes quando você tá começando, o dinheiro é mais impactante pra você do que o impacto do seu perfil. Então é isso que tem que ser colocado na balança. Qual é o impacto no engajamento e o impacto financeiro. Entendeu? Eu percebo muito quando eu faço o orgânico, um conteúdo normal, eu jogo no orgânico, eu faço um pago, por exemplo. Pago, obviamente, ele acaba atingindo mais pessoas, né? Depende muito do que tu faz ali. E a quantidade de seguidores que eu recebo é absolutamente maior, né? Pelo tráfego pago. Sim.
E eu faço exatamente isso. Às vezes eu faço os conteúdos ali, vejo só que eu faço ao contrário. O que deu menos resultado eu faço pago. Né? Agora eu vou fazer o que dá mais resultado, mas é pago, né? Então assim, ó, eu jogo ali, faço os 3 ali, faço um reels, ou algumas coisas, umas frases, alguma coisa ali. Eu vejo, esse aqui não impactou muito. Eu vou jogar pra ver se eu consigo. Claro, ele dá uma subida, obviamente, né? Sim. Mas os que mais deram resultado de fato, você falando, a gente vai buscando o que a gente fez, né? Sim. O que mais deu resultado de fato pra mim é algumas frases, alguma coisa que eu fiz que já impactou no orgânico. Sim. E eu falei, pô, legal, já vou jogar aqui. E daí era o que eu ganhava muitos seguidores através ali. Mas é aquilo, se a pessoa tiver verba pra teste, vale às vezes você testar tanto os que funcionaram mais quanto os que funcionaram menos. Às vezes o vídeo não performou no orgânico, mas você impulsiona e ele vai funcionar no pago. Então vale testar. Agora aqui, não tenho muita verba, então tem que ser mais assertivo. O que já funciona no orgânico já tá mais validado, né? E o que eu percebi, assim, não vou dizer no meu caso, agora a gente já tá aqui, né? É que eu uso muito Instagram, né? Hoje eu tenho mais de 22 mil seguidores, então eu uso bastante Instagram. O meu conteúdo que eu gero, que eu vejo que tem mais resultado de pessoas compartilharem nos stories deles, né? Que daí a gente consegue puxar quem fez isso também, né? Com certeza. É quando eu faço frases, não vídeos. Entendeu? Se eu boto uma frase referente, sei lá, um sucesso, referente a alguma coisa assim, cara, o compartilhamento é absurdamente alto, né? Alto relacionado ao meu, né? Pra mim. É muito mais alto que um vídeo que eu faço, ou uma imagem minha que aparece. Não aparece uma imagem minha, eu boto uma frase. Cara, o compartilhamento é muito maior, a quantidade de seguidor aumenta muito, porque eles colocam nos stories deles as pessoas que seguem eles, que quer saber quem que é a pessoa. Acaba seguindo também. Vê o perfil, né? Tem um perfil adequadamente bom ali, e começa a seguir. Então eu vejo que pra mim, no meu resultado, quando eu boto frase, alguma coisa mais estática, assim, né? Tenho mais resultado que o próprio vídeo que eu faço. Perfeito. No perfil do Strider a gente trabalha também esse tipo de conteúdo. Basicamente, esse é um tipo de conteúdo compartilhável, né? Então tem conteúdo que ele é feito para ser compartilhado. Tem conteúdo que ele é salvável, digamos assim. Quando você dá, por exemplo, dicas muito boas, a pessoa vai ter mais salvamento. Compartilha. Exatamente. Aí tem conteúdo que ele é feito para a pessoa te seguir. Que às vezes é um conteúdo que ele não tem um impacto tão grande, mas ele é mais viral, digamos assim. Ele vai ser mais atrativo, então você vai chegar em mais pessoas naturalmente. Mas às vezes vai ter um engajamento mais baixo. E tem conteúdo que ele é de autoridade. É um conteúdo que ele vai ter um engajamento baixo, às vezes vai ter muita visualização, mas ele não vai ter muito engajamento. E qual que é a função dele? É você gerar percepção de autoridade, percepção de valor. Porque esse é um ponto até que eu queria trazer aqui também, é que é muito importante dentro das redes sociais a gente gerar engajamento, gerar conexão, mas também gerar percepção de autoridade. Porque eu comecei falando sobre isso, que geralmente os profissionais eles ficam só autoridade, mas não tem o relacionamento. Mas também se tu vai pro outro posto, o outro polo oposto, que tu só tem relacionamento e engajamento, mas não tem autoridade, isso é muito ruim também. A gente já teve caso de pegar influenciador com mais de 1 milhão de seguidores para fazer o lançamento, para vender infoprodutos ali, e a pessoa não conseguir vender nada. Por quê? Porque o seguidor daquela pessoa, não tá interessado no conhecimento dela porque ela não mostra que ela é boa em alguma coisa. Ela só simplesmente mostra lifestyle, etc. Então a pessoa que segue ela tá interessada nela. Tá interessada na vida dela, na rotina, aquele negócio da fofoca, né? Exatamente. Então, se você vai pra esse outro polo, você também não consegue vender, porque você não tem percepção de autoridade. E pra gente comprar da pessoa, a gente tem que ter essas duas coisas. Relacionamento, conexão, e a gente tem que perceber que em algum nível aquela pessoa, ela tem a possibilidade de me ajudar a ter resultado. Tu diz, isso conta muito para quem vende infoproduto. Isso. Por exemplo, eu não vendo infoproduto. Tá. Então, eu crio uma autoridade de pessoa, né, no meu Instagram. Eu tenho hoje, muitas pessoas me procuram para venda de imóvel, né? Eu não vendo para os clientes, realmente. Eu não faço venda, eu passo para minha equipe vender. Mas eu tenho muita gente que me procura através do meu lifestyle. Sim. Né? Mas eu não tenho infoproduto. Eu não vendo infoproduto. Mas ó, se você não tem infoproduto, quer dizer que tu tem uma demanda reprimida aí. Dá pra você, de repente, começar a fazer um conteúdo intencional, fazer um lançamento, já dá pra sacar alguma coisa. Mas, tipo assim, mesmo... Ok, tu não vende infoproduto hoje, mas de repente daqui a um tempo tu pode querer fazer, enfim. Mas mesmo, por exemplo, pra isso que tá falando, e tem pessoas que me procuram pra comprar imóvel, mesmo que tu não venda pra eles, isso só acontece porque eles tinham percepção de autoridade em ti nesse sentido, entendeu? Que eles vêm ali como dono da empresa, etc. Então, ou seja, tu acaba captando o cliente pro teu negócio por conta disso. E tu vê, é muito engraçado que às vezes as pessoas entram em contato comigo e falam assim, quem que tu me indica que pode falar comigo que eu preciso do imóvel tal? Então, eles sabem que eu não atendo cliente e eu não falo isso na rede social.
Só que é engraçado, né? Tô falando agora, no caso aqui, né? Mas as pessoas, eles, não sei se é por causa da minha rotina que o pessoal vê que eu tô sempre nas empresas e tal, e eles falam assim, cara, quem que da tua empresa pode me atender para ver tal produto? Então, tipo, hoje, de manhã recebi 2 pessoas assim, e eu falo, passei pra equipe, pro fulano de tal, passei pro fulano de tal atender. Mas é engraçado como as pessoas elas se identificam com a pessoa e tu criando uma autoridade. A gente falou muito sobre autoridade aqui já, né? A gente criando uma autoridade naquele assunto que tu tem, a pessoa quer fazer um negócio contigo. Exato. E aí, tipo assim, mesmo que tu necessariamente não ensine alguma coisa sobre aquilo, mas só de tu mostrar que tu é o dono da empresa, isso já gera a percepção da autoridade. Quer um exemplo claro? Bota eu lá para atender os clientes lá no Bota Cara, na ligação, ou qualquer um closer no comum. Ele vai fazer a média do closer normal. Bota o Strider para atender. Exatamente. 100% quase. Vai lá em cima, entendeu? Porque é isso aí, o pessoal se identifica com quem tá ali, quer ser atendido por quem tá ali. Então, quando tu bota a pessoa ali que já tem a imagem, já botou a cara e tá ali e ser atendido por essa pessoa, E assim, eu consigo trazer uma história até na prática disso aí, né? Que teve uma vez que a gente fez um lançamento que a gente vendeu uma mentoria chamada Heroes, né? Uma mentoria ali de digital e tudo mais. E ele fez o pitch ao vivo no lançamento, só que ele falou assim, ó, preenche o formulário, em vez de ele mandar direto pro checkout, ele falou assim, preenche o formulário que eu ou alguém do meu time vai ligar pra você. Aí beleza, uma galera preencheu o formulário e tal. Aí terminou o lançamento, aí ele começou a ligar pra galera. Ele ligava pro pessoal 3 horas da manhã, de noite, final de semana, e a galera atendia. E era tipo assim, tinha caso, por exemplo, ligou pra pessoa de madrugada. Aí a pessoa atendia e ele ia fazer, sabe quem tá falando? Aí a pessoa, Strider? Aí ele, a pessoa, caramba, Strider, não sei quem, a pessoa já fica aquela, tá ligado? Aí, tipo assim, ele ligou, era assim, ó, ligou, a pessoa atendeu, venda. Fechou. Porque, e não tinha nem, tipo assim, venda rápida, né? Porque a pessoa tem aquela conexão com ele. Então esse é um ponto muito, muito importante. É muito diferente quando é o dono ligando e quando é a pessoa do time do dono ligando. Legal, cara, legal. E essa é a importância do dono aparecer, né? Exato. Porque se o dono tem a empresa, mas o dono não aparece, ele vira como qualquer outro vendedor. O cliente não se identifica com ele, não tem esse poder de venda em cima. E, por exemplo, ele começou a colocar a gente que é mais próximo do time, então, por exemplo, eu, o Dário, outras pessoas assim que já são mais próximas, já tô com ele há mais tempo, pra aparecer também por conta disso. Porque, por exemplo, num evento, eu vou lá à palestra. Aí terminou a palestra, no final a pessoa, Juan, é o seguinte, eu vi falando aquele negócio do funil, não sei como é que funciona. Aí a pessoa vai lá e compra comigo, em vez de comprar com o meu vendedor. Porque justamente ele potencializa a venda, potencializa muito a venda, só a imagem e o contato, o relacionamento potencializa demais. Exatamente. Então, é perfeito. E eu queria trazer também outra coisa, dessa questão da autoridade, que é o seguinte, não necessariamente a gente precisa ficar só ensinando para poder gerar essa autoridade. Porque, por exemplo, a gente tem hoje um funil do Strider que é o Frontline. A mentoria dele, palco, pitch, palestra, produção de evento. Então você empresário, profissional que quer aprender a palestrar, quer aprender a produzir os eventos. Só que, se você olhar o Instagram inteiro do Strider, não tem um conteúdo onde ele te ensina alguma coisa sobre palestra ou sobre produção de evento. Mas toda semana a gente posta lá ele no evento, tipo assim, ele viajando nos eventos, etc., ele no palco. Então ele tem muita percepção de autoridade quando se fala de produção de evento, palestra, etc. Mesmo que ele não ensine sobre. Então é aquilo que também eu quis trazer lá atrás, que é a gente trabalhar essa camada simbólica. Às vezes não é só você estar ensinando, mas você fazer a pessoa ter essa percepção de autoridade, porque a autoridade é percepção. Não é tipo assim, não é o que você tem. Por exemplo, você vê um policial fardado na rua, ele tem essa percepção de autoridade, por quê? Porque ele tá com a farda. Claro. Se você vê o mesmo policial sem farda, é um civil, qualquer pessoa. Então não tem essa percepção. Então isso é algo que você gera, né? E existe a autoridade percebida e declarada. Uma coisa é você falar que é bom, outra coisa é você mostrar. Então o objetivo da rede social não é você falar que é bom, é você mostrar que é bom. Claro. Bom, depois de tudo que a gente falou aí, já meio encaminhando para finalmente, vou fazer uma pergunta aí de $1 milhão. Opa! Como faz para atrair lead qualificado? Irado, pergunta excelente. Um ponto aí que eu também tava pensando já trazer aqui, é o que a gente tá sempre testando coisa. Hoje eu vou dizer que assim, um dos melhores funis para você qualificar lead é você fazer a pessoa comprar alguma coisa. E aí é contra-intuitivo, né? Porque geralmente... Exato, o lead é aquela pessoa que não comprou nada. Mas hoje o funil que mais funciona, assim, disparado pra gente, e que eu vejo que tem que funcionar pra outros experts também, você vende um produto barato pra pessoa só pra fazer ela virar seu cliente. Então, independente da área, eu sei que, por exemplo, imóvel é mais complicado, né? Não sei como é que você venderia um produto barato quando você fala de imóvel. Pode criar um e-book, pode criar qualquer coisa mais simples, alguma coisa assim. Mas você fazer aquela pessoa, que aí já entra no infoproduto, né? Então, perfeito. E é por isso que, por exemplo, independente do mercado da pessoa, é interessante a pessoa olhar para infoprodutos também. Claro. Porque pode ser parte da sua esteira. Isso. Então, por exemplo, a pessoa tem um serviço. Sou um profissional autônomo, eu quero atender clientes, quero vender meu serviço.
Tem como eu criar um infoproduto para atrair pessoas para vender meu serviço? Tem. Então esse é um ponto que eu queria trazer aqui, que é justamente, independente da área da pessoa, né, se você tem um funil, se você tem infoprodutos, se você tem uma esteira de produtos, isso vai fazer com que você consiga ter muito mais resultado. Então você, por exemplo, criar um produto barato, sempre vai ser mais fácil você vender para a pessoa do que para a pessoa já chegar direto comprando seu produto mais caro. Claro. Então, por que a gente chegou nessa estratégia, né? É porque, por exemplo, eu tinha esse funil, por exemplo, do Frontline. Nosso funil, um dos melhores que a gente tá tendo resultado, né? Mas é um funil que a pessoa tem que preencher um formulário e comprar direto um produto de 30 mil reais. Então, é muito desafiador o vendedor ligar e fazer essa venda. Claro. Porque é um lead que, às vezes, a pessoa nem conhece o trader, não sabe nada na sua trajetória, a gente vai ter que fazer esse empilhamento. Então, o que é que a gente fez? A gente botou uma etapa antes. Só compra um produto barato, comprou esse produto barato, agora ela preenche um formulário para poder subir para cá. Então a gente faz um upsell. Só que o upsell não é uma upsell de venda imediata. É um upsell para a gente falar, ó, vê que tu comprou esse produto aqui, eu tenho esse outro produto, que ele pode te ajudar nisso. Se você tiver interesse, preenche o formulário. O cara preenche o formulário, agora esse cara já confiou na gente. Ele já comprou um produto nosso. Ele tem muito mais chance de comprar um produto mais caro. Sim. Então, essa é uma forma de você qualificar aquele lead. Porque se o cara já comprou alguma coisa, minimamente ele já tem uma chance maior de te comprar de novo. Outra forma de qualificar é você trabalhar essa estrutura de preenchimento de formulário, SDR, etc., que hoje a IA também consegue fazer. Mas de tudo que a gente já testou, esse é o funil que a gente vê que mais Fazer funciona. ele entrar de alguma maneira dentro da tua carteira de cliente. Exatamente. E aí o funil que desse tipo de produto entrada, o que a gente vê que funciona muito é você fazer workshop. Então é tipo assim, um workshop é o quê? Um aulão. Uma aula ao vivo ali que você vai entregar. De preferência, né, tem o expert ali, a pessoa que tá na ponta, vai entregar essa aula. Mas justamente você vender essa aula. Porque antigamente era muito normal, ainda funciona, o lançamento gratuito, né? Inclusive a gente vai fazer um agora. Mas o lançamento gratuito ele é muito bom para você fazer barulho. Ele é muito bom de atração. Você atrai muita gente. Só que, em proporção, a conversão geralmente é baixa. Então, geralmente, a pessoa vai captar 20 mil leads para ter ali 2, 3% de conversão ao vivo e depois já aumentar essa conversão do time comercial. Aí a gente geralmente tem 10% de conversão porque o nosso ao vivo é muito bom. Não é a média do mercado. Mas você faz uma atração muito grande. No workshop pago, não. Porque no workshop você vai ter um volume muito menor de pessoas em relação ao gratuito. Mas você, em compensação, tira todos os curiosos. Você tira aquela galera que já não te compraria. O cara que já pagou, ele já tem um interesse mais genuíno. Ele não tá ali de curioso. Exato. Né? E aí, o que é que a gente faz para qualificar mais ainda? Quando o cara paga 49 ou 97, ou esse valor baixo nesse produto ao vivo, a gente não... Ele tem acesso ao vivo, ele não tem acesso à gravação. Claro. Antigamente, o cara comprava e dava acesso à gravação. Depois a gente tocou... Opa, são coisas separadas. A gente criou um outro ticket da gravação um pouco mais caro. Por exemplo, se o básico é 97, o outro é 297. Quem compra a gravação, ele tá falando assim, ó, isso aqui é muito importante para mim, eu não quero perder. Claro. Então a chance dessa pessoa que comprou a gravação comprar o seu pitch no final é muito maior. Então geralmente o que é que acontece? 90% da galera que comprou a gravação compra o pitch, porque essa já é uma porcentagem muito menor das pessoas que estão participando ao vivo. Ou seja, vai ter muita gente no ao vivo, vai ter poucos que comprar a gravação. Em compensação, a maioria da gravação compra o pitch. Da galera que participou ao vivo, você vai ter uma retenção maior, porque se a pessoa perdeu ao vivo, ela perdeu. Então ela vai ter que separar o horário dela para assistir ao vivo. E isso aumenta também a chance de conversão ali no pitch. Então esse tipo de funil que a gente sempre fala, sempre ensina nos treinamentos, sempre recomendo pra galera, faz esse funil, faz esse workshop. Porque é um funil que é fácil de fazer, não precisa ter muita estrutura. E aí você também é muito mais vantajoso em relação ao gratuito, porque no gratuito tu vai ter que investir grande em tráfego para descobrir no final se vai dar bom. Nesse não, esse valor que você tá vendendo da entrada ali, já cobra o teu custo de tráfego. Então, ou seja, é muito mais garantido, digamos assim. Claro. Você não fica naquele risco de será que vai dar bom. Claro. Então, é esse tipo de funil que... E assim, hoje muita gente tá fazendo isso aqui, mas a gente já vinha fazendo há, sei lá, uns 2 anos. E a gente sempre chamou de aulão. Agora a galera criou método, não sei o quê. Aí tem vários nomes que a galera tá dando. Mas a gente já fazia estratégia há muito tempo. Realmente, é uma estrutura de captação que traz um lead um pouco mais qualificado. Sim, porque o cara já tá investindo... Ele já investiu, já comprou pré-curso, ele já tá botando. Então ele tem mais interesse realmente em ser um futuro cliente mais forte. Né? E é aquilo, né? É mais fácil você vender para quem já comprou de você do que para quem nunca comprou. Claro, exatamente. Assim como é mais fácil você vender um produto mais barato para quem nunca comprou do que um produto mais caro. Sim, então, exato. essa estratégia é muito massa por causa disso. Muito boa. É isso aí. Bom, Juan, Ô, produção, tu consegue colocar o Instagram dele aqui na tela? Opa. Aí. Aí, ó. Pessoal, sigam esse fera aí. É o Juan, com 2 N's. Não é Oruan, tá? Só pra... Com 2 N's, porque minha mãe quis, não foi eu que escolhi. O Juan Caio. Sigam eles ali, vocês vão ter
bastante conteúdo bem legal para vocês também do que a gente conversou hoje aí. Show de bola. Ô, pessoal, quem quiser fazer gravação no nosso estúdio aqui, ó, entre em contato aí, @duocast_oficial, chama ali no direct, pode usar o estúdio aqui, a gente também disponibiliza para gravação externa, autônomo, que quer fazer um pouco, divulgar seu produto, divulgar sua marca, seu conhecimento, pode entrar em Se contato. quiser gravar conteúdo. Né? Eu já vou fazer meu podcast aqui. Aí, ó. Gostei da experiência. Vou criar o meu já. Claro, estamos aqui. A casa tá à disposição. É isso aí. E, claro, estamos em todas as plataformas digitais, né? YouTube, Spotify, tudo. Fiquem à vontade de curtir e acompanhar tudo que a gente produz lá. É isso aí. Show de bola. Sigam lá, galera do Duocast. Gostei muito Obrigado de novo pelo convite. Gostei muito da experiência. Valeu, obrigado por ter Inclusive, vindo aí. gente, meu primeiro podcast, tá? Olha só, que privilégio nosso, então. Primeiro de muitos, então. né? Que coisa boa. A gente obrigado. também agradece o tempo, que a gente sabe que o teu tempo é bastante corrido, então, sim. né, conseguiu disponibilizar um tempinho pra vir bater um papo com a gente e passar um pouco do teu conhecimento aí pra galera. Obrigado, gente. Valeu. Tamo junto. Até o próximo. Até a próxima. Valeu, turma. Um abraço.